primeiramente vou criar um arquivo aqui no eBERC. Para isso eu venho aqui em novo, quer dizer, arquivo, novo, nova edificação. Aqui eu vou colocar o nome, vai ser exemplo sala, e o título eu vou colocar exemplo 1, nosso primeiro exemplo aqui. Aqui inicialmente ele já vai pedir as alturas iniciais, então o primeiro pavimento eu vou colocar como fundação, e vou clicar nesse íconezinho aqui para adicionar mais um pavimento. E o segundo aqui eu vou colocar térreo e vou criar mais um como reservatório. Esse inicial aqui eu vou deixar esse nível fundação no nível 0 mesmo. O térreo eu vou colocar em 1 metro e o da caixa d'água vou colocar como 3 metros. Na verdade, deixa eu só conferir aqui. Altura 100, 300, era para estar aqui. Pronto. Agora sim, que aí ficou 3 metros. Ao total eu tenho 400 centímetros, que vai dar 4 metros. Vou pedir para ele gerar aqui. Vou vir aqui em fundação e já vou vir aqui direto para o croquis, onde é que eu vou lançar os elementos. Como a gente não tem nenhuma planta base, se a gente tivesse uma planta eu viria aqui em desenho e aqui eu iria adicionar ela, a planta baixa, para me basear para fazer o meu projeto, alocação de pilares e tal. Mas como a gente não tem, a gente vai criar esses pilares e lançar esse carregamento do reservatório do zero. Eu já venho direto no croquis e já venho aqui na parte de lançamento. Inicialmente eu vou definir meus pilares. Ele vai, quando eu clico aqui em lançamento e pilar, ele vai pedir quais vão ser o tipo do meu pilar, né? Eu vou colocar um pilar aqui retangular, 20 por 20 da seção. Eu vou definir aqui 20 por 20 e vou dar um OK. E aí quando eu clico, ele já vai colocar aqui o pilar. Veja que aqui embaixo ele pede o ângulo do meu pilar. Como eu não quero definir nenhum ângulo de rotação, eu vou dar Enter. Ele vai pedir depois o vértice do meu pilar, que aí eu posso definir aqui, ó, onde eu quero colocar. Eu vou colocar esse no centro mesmo. E ele vai pedir o deslocamento a partir do centro. Como eu não quero nenhum deslocamento, eu vou colocar 0. E aí ele já tem meu pilar colocado aqui. Agora eu vou criar a estrutura. Meu próximo pilar eu vou colocar aqui no eixo X a 3 metros. Então eu vou usar o comando DL aqui. Na verdade, eu vou usar o comando L para ele sair do meu comando, né, que ainda estava criando pilares. E aqui eu vou definir uma linha de 300 centímetros. Pronto, ele já definiu aqui. E aí eu vou vir em pilar novamente, tá? A mesma seção aqui, 20 por 20. E eu vou colocar outro pilar aqui. O ângulo vai ser 0. Vértice aqui no centro. E ele já colocou o outro pilar. Agora eu vou repetir o processo, vou dar ESC para sair do comando de pilar. Vou colocar o comando L de novo para criar uma linha. E agora eu vou criar outro pilar a 400 centímetros. Então eu vou dar um L aqui que saiu. Aqui eu quero um a 400. Pronto. E eu já vou vir aqui de novo em pilar, colocar o meu pilar aqui. Dou Enter. E repito o processo agora para os pilares de cima. Vou dar um L. Opa, ainda estava na função pilar, então vou dar S para sair. Vou dar L. Aqui 300 centímetros. Vou colocar o pilar. E repetir esse processo para os demais pilares. S para sair do comando. L. Daqui para cá 400 centímetros. Pilar. OK. Enter, Enter. Novamente. Vou dar um L.
Como a gente não tem a planta, fica com esse processo manual, mas aí se já tivesse a planta e já tivesse os cantos e tal, ficaria mais fácil, porque era só, não precisava ficar criando as linhas, era só ir no cantinho, adicionar um pilar, adicionar um pequeno deslocamento se precisasse, dependendo do revestimento e tal. Como a gente não tem, vem nesse processo manual aqui, criando as linhas. E aqui estão todos os pilares. Eu já posso até apagar essas linhas aqui. E esse pilar está nascendo aqui no meu pavimento fundação. Então, como eu quero levar esses pilares até o reservatório, eu seleciono eles e venho aqui nessa função copiar pilares para outros pavimentos. E aqui, ó, já tem aqui térreo e reservatório. Como eu quero levar todos eles até o reservatório, eu dou um OK aqui. Se eu quisesse levar só até o térreo, eu selecionaria só o térreo. E se fosse o caso de levar só esse pilar 5, 4, 2 e 3 até um nível, eu selecionaria eles, colocaria só eles até o térreo e depois selecionaria esses outros e colocaria eles térreo e reservatório. Como eu quero que todos vão até o reservatório, vou selecionar os dois aqui. Se a gente for aqui em estrutura, na verdade aqui em cima, pórtico 3D, os pilares já estão aqui, eles já estão indo até o nível reservatório, que é o nível superior, mas eles ainda estão sem fundação. Então eu preciso definir que eu quero esses pilares de fundação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos eles e vou vir aqui em lançamento e nessa opção aqui converter em pilares de fundação. Então ele vai perguntar qual tipo de fundação que eu quero, se é um bloco, se é uma sapata, uma estaca. Eu quero uma sapata, eu vou definir aqui também a profundidade, vou deixar essa de 100 centímetros e vou dar um OK. Perceba que os pilares agora já estão definidos com a sapata. Se eu vir aqui no meu 3D e pedir uma atualização, eles já estão aqui, as sapatas já estão definidas nos pilares. Agora vamos fazer o lançamento das vigas. Então eu vou vir aqui no nível fundação de novo, croquis, e vou fazer o lançamento de vigas. Então vem um lançamento, seleciono a opção viga e ele vai me pedir as informações da viga. Primeiramente, antes de fazer o lançamento, eu posso vir aqui já e fazer uma renumeração desses pilares que eu tenho. Perceba que eles estão, como eu comecei criando aqui de baixo, eles não estão na ordem numerada na ordem certa, né? O pilar 1 a gente toma por base como sendo aqui e vai aumentando para a direita, pilar 1, pilar 2. Então quando eu clico em renumerar e dou um OK, ele já vai fazer essa renumeração para a gente já trabalhar com os pilares numerados da forma certa. Então aqui eu ainda estou em croquis, eu venho em lançamento, viga, vou colocar minhas vigas de 15 por 30 centímetros e vou dar um OK. Vou fazer inicialmente esse lançamento, vou pegar aqui, vou fazer essa ligação entre o centro desse pilar com o centro do outro. Veja que eu cliquei e ele não lançou ainda, porque ele está pedindo aqui no canto, informe o lado do eixo. Se eu informar esse lado superior, ele joga para cima. Caso eu queira fazer um lançamento, por exemplo, daqui da ponta para o centro, eu uso essa opção, ó, coloco para baixo, ele gera essa viga para baixo. Como eu estou criando do centro e não quero nenhum eixo, é só eu clicar aqui e apertar Enter. Ele faz esse lançamento central. Vou repetir o processo. Como aqui é uma viga única, ele já foi direto. Vou repetir esse mesmo processo para os demais pilares. Cliquei aqui, selecionei Enter, deselecionei e eu posso selecionar até aqui o final, que ele vai gerar uma só viga e ele vai conseguir processar que esse pilar aqui também essa viga também vai estar passando por esse pilar. O Weberic já faz isso de forma automática. Vou vir aqui, deselecionou o comando, eu vou apertar Enter, que é um atalho de navegação. Ele repete o último comando que eu utilizei. Então, como eu já tinha selecionado viga, se eu apertar Enter, ele já vem para a aba de viga de novo. Então,
Eu vou selecionar aqui, vou fazer o lançamento, aperto Enter e por fim vou fazer esse lançamento dessa outra viga aqui. E aqui, se eu for no meu 3D e pedir para ele fazer uma atualização, perceba que as vigas já foram lançadas. Eu posso evitar trabalho, eu posso otimizar meu tempo, então eu posso selecionar todas essas vigas aqui e jogar elas para os demais pavimentos, assim como foi feito com os pilares. Então eu tenho essa opção aqui, copiar vigas para outros pavimentos, então eu posso selecioná-los, os outros pavimentos. Se tiver alguma viga que eu não queira, é só eu vir aqui no pavimento que eu desejo e simplesmente posso selecionar ela e dar um delete. Então perceba que aqui, ó, eu consegui apagar ela do meu nível. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar aqui sem essa viga e vou fazer o lançamento das lajes. Eu fiz esse lançamento desse pavimento aqui, mas eu nem precisaria dele. Eu poderia trabalhar só com o pavimento aqui da fundação e o da cobertura. Então, para eu excluir um pavimento, basta eu vir aqui em abrir a edificação, na verdade, em propriedades do objeto, eu posso selecionar esse térreo, mas eu não vou apagar o térreo não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar ele para 300 centímetros e vou dar um OK. Aí minha edificação total ficou agora com 6 metros e atualizando aqui no 3D eu fico com esse tipo de edifício agora. Agora eu vou fazer o lançamento das lajes, né? Então no nível fundação eu não vou querer as lajes, então eu vou fazer esse lançamento no térreo, a partir desse pavimento aqui que eu nomeei como térreo, mas ele na verdade está como o primeiro pavimento. Então eu vou vir aqui em lançamento, eu vou fazer de novo o lançamento dessa viga para a gente ficar com duas lajes aqui. E eu venho aqui nessa opçãozinha de laje. Aqui eu posso escolher a laje, né? Uma laje maciça, uma laje treliçada, em uma direção, em duas. Eu vou definir como uma laje maciça mesmo. Aqui no grupo de cargas, o Weber ele já vem com uma série de cargas definidas para laje e tal. Você também pode fazer essa configuração. Eu tenho alguns aqui pré-configurados. Eu vou colocar esse uso comum mais o gesso acartonado, como se no andar de baixo tivesse gesso, né, acartonado que estaria associado a essa laje, que geraria também uma carga. Vou fazer essa seleção e vou clicar nesses espaços vazios, ele já faz esse lançamento da mesma forma no superior. Eu vou vir aqui, vou colocar a laje, vou clicar nesses espaços vazios e ele já faz esse lançamento. Quando eu venho no pórtico, peço para ele atualizar, já fica o lançamento dessas lajes no edifício. Agora, supondo que aqui a gente tivesse uma caixa d'água, a gente também pode fazer o lançamento desse carregamento especificamente nessa laje. Como é que eu faria isso? Eu venho aqui, eu seleciono a minha laje, dou um Enter. Aqui em carga extra, eu consigo vir aqui e adicionar essa carga, no caso aqui de água. Então, no caso, seria o carregamento da minha caixa d'água dividido. No caso aqui ele já vai fazer essa divisão automática por essa área aqui, já que eu estou selecionando única e exclusivamente essa laje. Então ele já vai calcular como seria essa divisão. Se eu fosse fazer uma aplicação de uma caixa d'água que ela tivesse entrada aqui no meio ou deslocada que não fosse ao longo de toda essa laje, eu consigo fazer isso aqui em modelo e em carga por área. Então aqui eu definiria qual modelo, qual o valor que eu tivesse da minha caixa dividido pela área. Supondo que fosse uma área de 2x2, que eu pegaria a área e dividiria por pegaria o valor da carga em litros da caixa d'água e dividiria por essa área. Como eu vou lançar ela direto na laje, eu vou somente inserir esse valor aqui em carga de água. Eu estou com o comando selecionado aqui.
Por isso que estava abrindo. Pronto. Puxa. Não está selecionando a laje. Peraí. Pronto. Então venho aqui. Extra. Vou colocar uma carga de 20.000 kilonewtons, quilograma por metro quadrado, e vou dar um OK. Quando eu faço isso, minha laje já estava com o comando acionado, então vou dar um ESC. Quando eu faço isso, esse carregamento extra já está aplicado na minha laje. Então quando eu processar essa estrutura e ele for fazer esse cálculo, ele já vai levar o carregamento dessa caixa d'água que a gente vai ter aqui em consideração. Então, basicamente é isso. Eu posso fazer esse processamento inicial para ver se ele vai dar algum erro na estrutura. Eu vou pedir para ele fazer esse cálculo aqui, dimensionamento dos elementos, determinar os deslocamentos do porto, das lajes, e vou dar um OK. Ele faz esse processamento bem rápido porque a estrutura é bem simples. Eu vou olhar aqui em resultados. A estrutura foi processada com alguns avisos, mas esses avisos não necessariamente significam que deu algum erro. Quando ele dá o erro, ele notifica já no processamento, ele aparece um xizinho aqui vermelho, mas como nossa estrutura é bem simples, ele não deu nenhum erro. Ele gerou alguns avisos, né, que são boas, é uma boa prática a gente olhar. Então vamos ver o que aqui o Eberic está falando aqui. Vamos ver nas fundações, as vigas foram bem dimensionadas, as sapatas também e os pilares também. Provavelmente isso vai acontecer no superior. Pior que no reservatório deu tudo certo. Foi tudo bem dimensionado. Não entendi porque ele deu os avisos, mas tudo bem. Eu vou entrar aqui para ver de item em item, porque pode ter dado errado. Então eu vou vir aqui em fundações, vou olhar as vigas, todas as vigas estão aqui. Ele aparece já a armadura dela, ó, 2 barras de 10 e em cima 2 de 12,5, na viga 2, na viga 3 2 de 10, 2 de 10, na viga 4 e na viga 5. Tem os momentos aqui também, eu consigo ver momentos fletores, esforço cortante, e eu consigo fazer essa vistoria para todos os pavimentos, ver todas as vigas. Como eu não apliquei carregamento de parede, as vigas ficaram bem tranquilas. Ficou 2 de 10, no superior ficou 2 de 12,5. Consigo fazer essa vistoria também para os pilares. Cliquei aqui em pilares emprumado, toda seção mínima nesse pavimento. Deixa eu vir no superior, vou pedir para ver os pilares. Também mesma coisa. Eu consigo ver como são todos. Como são aqui, eu clicando aqui em janela de dimensionamento de pilares emprumado, ele aparece todos os pilares, e aqui eu consigo ver por andar. Aqui, ó, todos eles estão com o mesmo dimensionamento em todos os andares. Seção mínima em todos, 4 barras de 10. O carregamento não foi todo aplicado nas vigas, só teve o carregamento da caixa, então deu toda a seção mínima. E lá no fundação eu consigo também ver a questão das sapatas, como é que ele fez o dimensionamento, né? Eu venho aqui em seção, eu consigo ver como as sapatas ficaram, 65 por 65, essa do pilar 1, esse daqui ficou 90 por 90, 75 por 75. Eu consigo fazer essa vistoria, nenhuma delas deu erro. Então a gente também consegue ver a armadura aqui, ó, 7 barras de 8 a cada 10, em X e em Y.
Aqui já ficou nesse pilar 5, ficou 9 barras de 8 a cada 10 e repete-se para todos os pilares. Basicamente é isso aí, professor. Um lançamento básico aqui no Perfeito. MyBeric. Quer parar? E no 3D continua a mesma coisa. A coisa que muda é quando eu peço para ele processar, que ele muda, altera as dimensões das sapatas, né? Mas de visual é basicamente aquele que já tinha sido lançado mesmo. Perfeito. Quer parar?